Capítulo 6. Os aguilhões de Deus. A ideia de que Deus perdoará o rebelde que não desistiu de sua rebelião é contrária tanto à Escritura quanto ao bom senso. A. W. Tozer. Enquanto caminhava pela estrada de Damasco, Saulo teve a mais importante experiência de sua vida. Ele viu Jesus, que se revelou a ele como o Cristo. Encontramos nessa revelação uma afirmação do Senhor Jesus para a qual normalmente não atentamos. Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. Atos 26:14. Há uma profunda revelação divina aqui. A compreensão dessa frase afetou profundamente o meu caminhar em Deus. Eu já compartilhei que, quando um anjo do Senhor falou com um dos meus pastores na ocasião do meu reconhecimento como pastor, ele disse o seguinte sobre mim: ele é rebelde e não aceita o tratamento de Deus em sua vida. E eu não aceitava mesmo. Não porque eu quisesse ir contra Deus, mas por não perceber que Deus estava tentando aplicar o seu tratamento em mim. O fato, no entanto, é que eu realmente não o aceitava e, quando ouvi essa frase, que eu era rebelde, doeu em mim. Quando o anjo do Senhor apareceu ao profeta Daniel, ele o chamou de homem muito amado. A outros os anjos têm trazido muitos elogios, como Gideão, que foi chamado de homem valente. E eu fui chamado de rebelde. Eu me rebelei contra aquilo, só para tentar provar a Deus que eu não era rebelde. Eu fui a um retiro a sós com o Senhor, querendo ouvir sua voz e aprender com ele numa época em que até os termos como tratamento eram algo novo para mim. E eu a ouvi. O Espírito Santo me conduziu naquele tempo de oração a uma compreensão do assunto que compartilho neste capítulo e de muitas outras coisas na minha vida e na vida dos que eu pastoreava. Deus realmente aplica o seu tratamento em nós. O livro de Hebreus declara que, se estamos sem correção, então não somos filhos, somos bastardos. Mas Deus corrige a quem Ele ama. Não estou me referindo à correção do pecado expresso em ações apenas, mas também do que povoa o nosso íntimo, as nossas atitudes, intenções e motivações erradas, a nossa visão distorcida do reino de Deus, a nossa falta de quebrantamento, a nossa vida egoísta e carnal, centrada somente no que pensamos e queremos. O nosso Pai Celestial sabe como lidar com tudo isso, e você pode ter a certeza de que Ele aplicará o seu tratamento em nós com relação a isso. Para entendermos melhor esse tratamento de Deus, penso que deveríamos começar com algumas definições. Em primeiro lugar, o que é um aguilhão? Aguilhão é uma ferramenta que praticamente não conhecemos nos dias de hoje, pois a tecnologia substituiu seu uso. Hoje em dia, a grande maioria dos campos de plantio é arada por tratores. Mas nos dias de Paulo, o arado era puxado por bois ou cavalos. Quando o animal empacava, eles usavam um aguilhão de metal, uma espécie de lança para espetá-lo e fazê-lo andar de novo. O aguilhão, portanto, era uma longa haste de metal com a ponta afiada, cujo propósito era produzir incômodo e dor no animal, para fazer que ele obedecesse a seu dono. Ele era usado somente nos animais teimosos e obstinados. Veja o paralelo. Jesus disse que Paulo estava recalcitrando contra os aguilhões, o que nos revela que Deus tem os seus aguilhões. E com que propósito Deus tem os seus próprios aguilhões? Para usá-los na nossa vida quando empacamos com relação à sua vontade. O tratamento de Deus sempre tem a ver com as áreas em que não permitimos facilmente que o Senhor haja em nós. Tem a ver com a nossa teimosia e rebeldia. Mas o Senhor sabe como espetar-nos para que andemos de novo. Esse é mais um aspecto do agir invisível de Deus. Ele age de formas misteriosas, as quais, na maioria das vezes, não são visíveis aos nossos olhos. Temos o costume de atribuir ao diabo todas as circunstâncias negativas, mas nem sempre é assim.
Há momentos em que talvez estejamos colhendo o fruto da nossa própria obstinação. E o diabo não é o responsável, não. O que quero compartilhar neste capítulo é que algumas vezes o próprio Deus talvez esteja resistindo a nós. Não é fácil reconhecer Deus agindo assim, como também não é fácil reconhecer a maior parte do seu agir na nossa vida, pois ele opera longe do alcance dos nossos olhos e da compreensão da nossa mente. Se empacarmos, certamente o seu aguilhão será usado. Tendo definido o que é um aguilhão, creio que agora precisamos entender melhor o significado da palavra recalcitrar, que já não é tão usada em nossos dias. Recalcitrar significa resistir, não ceder, teimar, obstinar-se, insurgir-se, desobedecer e, no caso de um animal, dar coices. Nos dias em que Jesus escolheu essa ilustração, havia alguns animais tão teimosos e rebeldes que, mesmo sendo aguilhoados, ainda assim não andavam. E não só não avançavam, mas também se rebelavam contra o próprio aguilhão. Ao serem espetados, ficavam embravecidos e passavam a dar coices no aguilhão. Qual era o resultado? Os animais machucavam-se muito mais ao dar coices do que quando eram aguilhoados. O Senhor Jesus não somente revelou que Deus tem e usa os seus aguilhões, mas também que Saulo, como muitos de nós, estava sendo por demais obstinado, além de empacado com relação a Deus. Ele estava recalcitrando, ou seja, dando coices contra o aguilhão de Deus na sua vida, ou tentando lutar contra ele. Nós cristãos de hoje também somos assim. Muitas vezes, quando Deus quer tratar conosco, resistimos. Tenho certeza de que o nosso Pai Celestial não quer nos tratar como os animais são tratados. Mas a verdade é que muitas vezes agimos como tais. A própria Escritura nos adverte de não agirmos assim. E certamente Deus não nos advertiria dessa forma se esse nosso procedimento não fosse algo comum. Observe o que o Espírito Santo disse pela boca de Davi no Salmo 32. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não obedecem. Salmos 32, 8 e 9. A Bíblia está dizendo que os animais só obedecem na marra e menciona os freios e cabrestos usados para forçá-los a obedecer. Aí então somos exortados a não agir como o cavalo ou como a mula. O fato é que quando agimos como animais, Deus nos trata como tais. Se empacamos com relação à sua vontade, ele tem os seus aguilhões. E com certeza, ele não deixará de usá-los contra a nossa caturrice. O aguilhão da consciência. Com relação a Saulo, Deus já tinha usado seus aguilhões, mas ele continuava recalcitrando. Mas que aguilhões eram esses? O que já poderia estar espetando a vida de Paulo com relação à pessoa de Jesus Cristo? Contra o que ele já estava lutando ao ver o Senhor? Em toda a Bíblia, vemos que os aguilhões de Deus podem lidar conosco interiormente na consciência e exteriormente nas circunstâncias à nossa volta. Como no caso da conversão de Paulo, a Bíblia não diz nada sobre uma pressão circunstancial sobre ele, entendemos que se tratava de aguilhões espetando seu íntimo, a sua consciência. Pela própria Escritura, podemos discernir alguns aguilhões que vinham aferroando a sua consciência. O primeiro seria insatisfação quanto ao judaísmo. O segundo, a identidade de Jesus. Era fácil perseguir os seus seguidores, mas livrar-se de pensamentos com relação à identidade de Jesus não era assim tão simples. Nenhum homem jamais havia operado tantos milagres. Terceiro, o testemunho de cristãos que, mesmo diante de perseguições e da morte, estavam cheios de alegria e perdão. Certamente todas essas coisas vinham dando uma espécie de nó na cabeça de Paulo. Ele estava tremendamente desgostoso com o judaísmo que não lhe comunicara a vida.
e o que lhe faltava de justiça, paz e alegria sobejava os cristãos que se dispunham a morrer por Jesus. Quem era esse homem, afinal de contas? Creio que Paulo deve ter feito essa pergunta a si mesmo centenas de vezes. Mas em momento algum ele cedia à ideia de que Jesus podia ser o Messias de Deus. E com todas essas evidências, o Senhor foi espetando Paulo por dentro, mas ele era teimoso e relutava contra isso. Ele estava recalcitrando contra os aguilhões, até que o Senhor lhe apareceu. Eu conheci pessoas que eram totalmente contrárias ao mover do Espírito Santo na igreja, que lutavam com unhas e dentes contra a obra de renovação espiritual que o Senhor estava fazendo, e que começaram a ser torturados por dentro com pensamentos de que somente Deus poderia estar fazendo isso. Elas me relataram que, enquanto seus lábios negavam essa obra, era como se, aos poucos, a sua mente e o seu coração começassem a dizer sim. E essa guerra interior as deixava realmente aborrecidas. Eu não sei como dimensionar o que Paulo passou, pois foi uma experiência pessoal dele, mas sei que certamente ele enfrentou lutas interiores. Esse é o primeiro nível da aguilhoada de Deus. O Senhor sempre começa falando ao nosso interior de uma forma tão meiga e suave, que às vezes até podemos pensar que não poderia ser Deus falando conosco. Depois, no entanto, essa voz começa a insistir tanto a ponto de tornar-se até incômoda. Lembro-me de quando eu estava num ministério itinerante de apoio a igrejas e Deus começou a falar ao meu coração sobre a necessidade de eu pastorear. Eu sempre dizia que a última coisa que queria na vida era ser pastor. E de repente, vi o meu coração começando a concordar com Deus. E uma luta muito grande iniciou-se no meu íntimo entre ceder a isso ou ao que a minha boca dizia. A princípio isso parecia ser apenas um pensamento qualquer, mas depois se tornou uma ideia mais clara. Finalmente, tive um desejo de pastorear. Contudo, a minha razão me dizia que não havia pressa, que eu poderia esperar mais tempo para ver como as coisas se conduziriam. E eu recalcitrei contra esse aguilhão interior como pude, até que o Senhor passou ao segundo nível, o aguilhão circunstancial. Quando não cedemos ao aguilhão da consciência, Deus poderá avançar a outro nível de aguilhoada, o das circunstâncias adversas. Penso que o melhor exemplo desse tipo de aguilhão pode ser encontrado na vida do profeta Jonas, como você vai ouvir agora, em Jonas capítulo 1. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Jonas 1, de 1 a 3. O Senhor comissionou Jonas a proclamar contra o pecado de Nínive, mas ele sabia que se o fizesse, os ninivitas poderiam arrepender-se. E nesse caso, seriam poupados. Desejando que eles fossem destruídos pela ira e pelo juízo de Deus por julgá-los cruéis e merecedores de tal sorte, Jonas decide não levar-lhes a mensagem divina e se rebela contra Deus. E ao rebelar-se, ele experimenta os aguilhões de Deus em sua vida. Ouça o que a palavra de Deus diz em Jonas, capítulo 1. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim esse Deus se lembre de nós para que não pereçamos. E diziam uns aos outros:
Vinde, lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor. E lhe disseram: que é isso que nos fizeste? Pois sabiam os homens que fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Jonas 1, 4-10. Esse foi o primeiro aguilhão de Deus na vida de Jonas. O Senhor enviou-lhe uma grande tempestade. Sempre que falamos de tempestades, pensamos em adversidades, dificuldades, pois é exatamente isso que elas significam. Contudo, geralmente vemos em Satanás a origem das adversidades. Mas nesse caso, a Bíblia diz que foi Deus que as enviou. É lógico que o Senhor pode fazer que o diabo trabalhe para ele, permitindo uma investida contra áreas específicas da nossa vida. Mas isso não quer dizer que Satanás esteja no controle da situação. E há tempestades, como a do caso de Jonas, que o próprio Deus envia. A nossa rebeldia desencadeia aguilhoadas de Deus, as quais muitas vezes podem vir por meio de circunstâncias adversas que são enviadas por Deus mesmo. E nessas horas, não adianta orar, repreender o diabo nem jejuar. A única coisa que podemos e devemos fazer é arrependermos-nos e abandonarmos a rebeldia. Enquanto Jonas não se posicionou, a tempestade ficava cada vez pior. É assim também com muitos cristãos rebeldes. Há muitas pessoas em rebeldia que vivem correndo atrás de igrejas e pregadores, como se uma oração resolvesse os seus problemas. Mas o que é preciso quando Deus está usando o seu aguilhão é desempacarmos e decidirmos obedecer-lhe. Jonas, no entanto, não cedeu ao aguilhão de Deus. Pelo contrário, ele recalcitrou e machucou-se ainda mais. Ele deve ter pensado: se Deus pensa que vou desistir tão facilmente assim, está enganado. Ele enviou a tempestade para me assustar, para eu ficar com medo da morte, mas eu sou duro na queda e não recuarei. Se é para morrer, que eu morra, mas não irei a Nínive. E ele decidiu morrer afogado em vez de obedecer ao Senhor. Ouça o que a Bíblia diz em Jonas, capítulo 1. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançarem a terra, mas não podiam, porquanto o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente. Porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Jonas 1, 11-16. Note que a tempestade enviada por Deus era progressiva. Quanto mais os homens tentavam chegar à terra remando, mais tempestuoso ficava o mar. Quando Deus usa o seu aguilhão, não há escapatória a não ser que cedamos e nos arrependamos. Jonas não se intimidou diante do risco de morte e preferiu morrer a abandonar a sua teimosia. Ele queria morrer, pois estava muito desgostoso com Deus. Contudo, Deus começou a jogar duro com ele e não permitiu que ele morresse. Em momento algum, o Senhor queria destruir Jonas. Pelo contrário, ele queria aplicar o seu tratamento nele. Lembre-se de que este é o nosso assunto: o misterioso agir do Pai lidando conosco.
Deus, portanto, recusou-se a permitir que Jonas morresse. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites dentro do peixe. Jonas 1:17. O profeta queria que tudo tivesse acabado sem que ele precisasse ceder, mas Deus não permitiu isso. Aí então veio o segundo aguilhão, o qual, nas palavras de Jonas em sua oração, foi quando todas as ondas e vagas de Deus passaram sobre ele. Jonas 2:3. Muitos não creem no relato do livro de Jonas, mas vale lembrar que Jesus se referiu a ele não só como um escrito histórico, mas também tipológico. Mateus 12:39-41. É interessante que no navio, Jonas ficou firme e não cedeu. Mas quando Deus pegou pesado com ele, enviando um peixe que o engoliu vivo, impedindo-o até mesmo de morrer, e trazendo-lhe ainda mais sofrimento, então ele se rendeu. Temos em seu livro o relato da oração que ele fez no ventre do peixe, e que você ouve agora. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no mais profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e vagas passaram por cima de mim. Então disse: Lançado estou diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver teu santo templo. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça até os fundamentos dos montes. Desci à terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim para sempre. Contudo fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício. O que votei pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2:1-9. Imagine só o estado deplorável e até cômico de Jonas, com todas aquelas algas enroladas em seu pescoço e em sua cabeça. 3 dias e 3 noites molhado no escuro, sem comer, com enjoo, além de tudo mais que ele sofreu e que nem sabemos. Deus sabe como nos quebrar. Se endurecemos e empacamos, ele nos aguilhoa. Se começamos a recalcitrar, ele sabe exatamente como lidar conosco. Jonas rendeu-se. Fez questão de deixar bem claro em sua oração que ele pagaria todos os seus votos, o que provavelmente indicava que ele aceitaria ser obediente e que levaria a mensagem de Deus a Nínive. Como ele cedeu e se arrependeu, Deus retirou o seu aguilhão. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Jonas 2:10. Aí então o Senhor falou novamente com Jonas no sentido de ele ir e pregar aos ninivitas. E dessa vez, obedeceu. Ele foi e pregou o juízo que Deus estabelecera durante um dia inteiro. Surgiu um avivamento, e todos, desde o menor até o maior, se arrependeram. E Deus não destruiu a cidade. Contudo, o comportamento de Jonas nos revela que, mesmo tendo obedecido a Deus, ele não o fez de coração. Ele agiu como aquele menino que a professora põe de castigo em pé diante da classe e que diz: por fora eu estou em pé, mas por dentro estou sentado. Em outras palavras, ele até obedeceu, mas não de coração. Ouça o que diz a Bíblia em Jonas capítulo 4. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isto que eu disse, estando ainda na minha terra. Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se, grande em benignidade, que se arrepende do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. Jonas 4,
de 1 a 3. Nessa hora, Jonas voltou a agir como um animal e empacou. Portanto, ele precisava de mais uma aguilhoada e Deus deu-lhe uma terceira espetada. Ele estava tão contrariado que quando o Senhor perguntou-lhe se a sua ira era razoável, ele virou a cara e não respondeu. Saiu da cidade e ficou remoendo sua bronca. Foi aí que o Senhor o pegou de jeito mais uma vez. Dessa vez, Deus deu algo a Jonas para tirá-lo mais tarde. Penso que isso retrata o Senhor mexendo na própria estabilidade que um dia Ele nos deu, a fim de fazer que cedamos. O tratamento de Deus visa justamente mudar os nossos conceitos e valores, e isso aconteceu com o profeta. O livro termina com Deus falando por último, não Jonas, o que nos mostra que ele aprendeu a parar de retrucar e empacar. Nós também precisamos aprender isto, que independentemente do que achamos ou estamos sentindo, Deus sempre tem razão. Ele é perfeito e não erra nunca. Precisamos aceitar isso com uma fé infantil e nunca mais empacarmos com relação à vontade divina. Ouça o que a Bíblia diz em Jonas, capítulo 4. Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar de seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou ao extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta se secou. Em nascendo o sol, Deus mandou um calmoso vento oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia. Pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável esta tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas, que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais. Jonas 4, 5 a 11. Imagine Jonas vendo uma planta crescer no prazo de um dia, com uma velocidade assustadora, algo nunca visto antes, um milagre. E esse milagre animou o coração de Jonas. É bem provável que ele tenha achado que estava vencendo o jogo, que Deus já estava se dobrando diante dele, e até mesmo paparicando-o. De repente, Deus lhe arrancou das mãos a única coisa que era valiosa para ele naquela hora. E Jonas teve que se render. Pois se ele continuasse se endurecendo, Deus também endureceria com ele. Quando Jonas se rende, o livro termina, pois é a história dos aguilhões de Deus na vida do profeta. Muitas vezes, passamos por aflições e angústias que nós mesmos geramos. Precisamos de um coração submisso à vontade do Pai, que saiba orar, como Jesus orou, no jardim Getsemane. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus 26, 39. Os aguilhões na minha vida. Eu mencionei que Deus já vinha há algum tempo aguilhoando a minha consciência com relação ao ministério pastoral. Contudo, resistia à sua voz mansa e suave que tentava convencer o meu coração. Eu continuava ciente de que ele queria que eu estivesse no ministério pastoral, fora da correria em que nos encontrávamos, mas não fazia nada a respeito e ainda discutia por dentro com Deus. Em muitas circunstâncias adversas, Deus me espetou, mas eu não cedi, até aquele acidente na estrada. Foi nesse momento que o seu aguilhão em minha vida deixou de espetar-me somente por dentro, mas começou a fazê-lo também do lado de fora, nas circunstâncias.
Fazia um mês que eu estava com aquele carro que era uma resposta de oração. E eu me sentia como Jonas com relação àquela planta. Parecia que Deus havia colocado o doce na boca da criança, só para tirá-lo depois. Eu também tive vontade de morrer por achar que Deus estava brincando comigo. Mas finalmente compreendi que estava lutando contra a vontade de Deus. Eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito. Eu tinha meus próprios planos para o ministério e ainda relutava com o plano de Deus, mas quando me rendi, os aguilhões cessaram e a graça de Deus me envolveu. Se resistirmos, o aguilhão também será insistente. Mas se cedermos, o Senhor lidará conosco com brandura e amor. Se você tem sido aguilhoado por Deus, ceda. Não fique recalcitrando, pois em certo momento o tratamento cessa, e o que vem depois é juízo. Devemos aprender que é possível viver sem que tenhamos de provar os aguilhões de Deus. Basta andarmos em plena submissão. Mas, como nem todos, para não dizer ninguém, andam nessa dimensão de rendição, torna-se inevitável o uso deles. Muitas vezes a nossa obediência é meramente externa, de atitudes apenas. Contudo, é preciso que nos rendamos de coração ao Senhor. Há momentos em que temos de ser sábios e sensíveis e discernir espiritualmente o agir de Deus, ainda que ele esteja oculto aos nossos olhos. Não adianta ficarmos culpando o diabo e companhia. Temos de reconhecer que quanto mais endurecermos, tanto mais Deus endurecerá também. É necessário contrição e quebrantamento, e se não nos rendermos espontaneamente, Deus nos espetará. Não estou tentando pintar uma caricatura de Deus. Muitas pessoas fazem isso e o distorcem completamente. Não servimos a um Deus tirano que vive nos perseguindo para castigar-nos e tirar o nosso couro. Essa é uma imagem distorcida, uma caricatura que alguns fazem dele que em nada reflete a verdade. O que estou querendo aqui é apenas mostrar que Deus é infinitamente amoroso, mas que também ele disciplina com firmeza. Não estou dizendo que ele nos aguilhoará a troco de nada, somente por diversão. Refiro-me a ocasiões específicas de rebelião dos seus filhos. É lógico que ao falar de rebelião não estou me referindo a um crente desviado, que abandonou tudo e se jogou no mundão. Mas sim a atitudes como as de Jonas, em que não nos dobramos diante da vontade divina e ficamos lutando por aquilo que achamos certo. Contudo, Deus não está em posição de ser questionado, tampouco desafiado. E toda rebeldia será tratada por ele, que quer fazer que voltemos à submissão que deve reger a nossa vida. Os aguilhões de Deus não fazem parte do cotidiano. São ocasionais, extraordinários. Contudo, eles existem e certamente serão usados quando necessário. Eles fazem parte do agir invisível de Deus, da sua forma soberana, de fazer que todas as coisas contribuam para o bem dos que o amam e são chamados segundo o seu propósito.